Muito bom dia, manhã de domingo, e o Viva Mais abre o mês de outubro com muita informação e qualidade de vida. Vamos aos destaques desta semana. Uma entrevista sobre a qualidade de vida dos idosos. Urticária incomoda muito, mas tem tratamento. A raiva, doença infecciosa viral aguda, pode matar animais e humanos. Veja também, você sabia que a Unimed Sergipe tem um serviço de atenção domiciliar? E ainda, a receita de hoje é refrescante, sorvete de abacaxi com coco, imperdível. O Viva Mais está só começando. Eu começo o programa de hoje falando sobre a qualidade de vida dos idosos. Na última sexta-feira, 1º de outubro, foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa Idosa. A gente sabe que a expectativa de vida vem aumentando, mas o que queremos entender é como está a situação da terceira idade no nosso país, no nosso estado. Qual o perfil dos idosos de hoje? E para isso eu converso agora via Skype com o presidente do Conselho dos Direitos e Proteção do Idoso de Sergipe, Durval Andrade. Seja muito bem-vindo aqui ao Viva Mais. E eu já começo aí falando que os idosos de hoje são muito diferentes dos de gerações atrás, não é verdade? Muito bom dia. Bom dia a você, Karine. Bom dia aos seus ouvintes do programa Viva Mais. Gratidão à TV Atalaia e gratidão à Unimed por nos proporcionar esta oportunidade. Os idosos de hoje, no nosso estado de Sergipe e no Brasil, eles possuem uma gama de pessoas, eles caracterizam-se como uma gama de pessoas muito maior do que em outros tempos. Deve-se isso ao desenvolvimento da ciência, que produz não só tecnologias para favorecer a longevidade, quanto também medicamentos, instrumentos como academias da cidade, que são aquelas academias que ficam nas praças, onde até aqueles que não possuem recursos podem ter acesso. Então, há muitos instrumentos que postergam a vida para muito mais tempo de vida em cada cidadão no Brasil. Nesse seu trabalho aí de 9 anos à frente do Conselho, um trabalho voluntário, então você tem aí uma vasta experiência da realidade do idoso aqui no nosso estado. Você sabe da realidade do idoso no nosso país. Como é que está esse perfil hoje? Como é que está a qualidade de vida desse nosso idoso de hoje? Eu diria que a qualidade de vida melhorou, mas tem muito ainda a acontecer. Há muita necessidade, em especial, de recursos para programas que possam favorecer esses idosos. Há um esforço, de certo modo, em nível nacional. Fez uma reunião onde se discutia um pacto nacional para fortalecimento da política do idoso no Brasil inteiro. Vindo de Brasília, este esforço, onde o estado de Sergipe, como outros estados, já assinaram uma anuência a esse pacto, mas é preciso que todos os municípios também o façam, para que haja capacitação, que haja desenvolvimento de programas, implementação de programas que venham favorecer as políticas públicas nos municípios. Por que isso? Porque é no município que o cidadão se encontra. Brasília pode querer fazer o melhor que puder. Os estados também podem desejar fazer o melhor que puder. Mas sem a participação municipal, nada disso se implementa. Porque é no município que a vida se dá. É lá que as coisas acontecem. É no município que as políticas públicas são colocadas em prática. Então é preciso a participação de todos os municípios, abraçando esta causa do Pacto Nacional, para que a gente possa favorecer a política da pessoa idosa. É verdade. E como é que a sociedade pode se unir, com o poder público para favorecer essa rede de proteção, essa garantia dos direitos dos idosos? Porque a gente ouve muito conselho, mas às vezes as pessoas desconhecem até mesmo o papel do conselho. Olha, Karina, a sociedade ela já participa de alguma maneira. O conselho, ele é um instrumento de paridade. Ele possui, no nosso caso do governo de Sergipe, ele possui do Conselho Estadual de Sergipe, ele possui 8 secretarias de Estado,
Mas, em paralelo a essas 8 secretarias de Estado, existem 8 organizações não governamentais que também participam do Conselho em pé de igualdade. Então, ele é um conselho paritário. E esses grupos deliberam e fiscalizam a execução da política. O papel do Conselho é propor e fiscalizar a execução de política pública. Então, nós somos agentes do controle social. Então, por exemplo, organizações como Unimed, organizações como a Abras, organizações como FAPISE, que é a Federação da Política da Pessoa Idosa, organização como o SESC e muitas outras organizações, a Pastoral da Pessoa Idosa, todas essas organizações que eu acabei de citar, elas participam da política do idoso, cada uma dentro da sua possibilidade. Então, eles são um padrão de referência para esta política e a execução dessa política. A violência com a pandemia aumentou e muito. Então, nós precisamos desenvolver políticas e cuidados que protejam essas pessoas. Elas precisam da proteção da sociedade e do Estado. Durval, tem um papel assim que é básico e fundamental antes de qualquer outra empresa, organização, entidade, que é o papel da própria família. Qual é a realidade desses idosos que vivem aí abrigados, né? O papel da família neste ambiente tem que ser extremamente vital. Pai e mãe, avós, são sagrados da nossa vida. E a vida dessas pessoas precisam ser preservadas, protegidas. Essas pessoas precisam de amor e de respeito dos seus familiares. Infelizmente, às vezes isso não acontece. E não acontecendo, quando não há uma proteção que tenha como fazer ali, tomar conta daquele idoso, eles acabam parando nesses lugares. Mas não existe lugar para todo mundo não, viu? A gente vê, Durval, que é um problema também cultural. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura, né, assim, intensa de respeitar e valorizar o idoso, como a gente vê em outros países, né? Se nós estudássemos desde garoto sobre envelhecer e o que é o envelhecimento e o que causa o envelhecimento, se desde pequeno nós tivéssemos esses conhecimentos, a sociedade que vivemos hoje, ela seria uma sociedade mais pacífica. E, infelizmente, esse estatuto vai fazer 18 anos, ou seja, maioridade. E até hoje, esta política pública deste artigo não é implementada nem no ensino básico, nem no ensino médio e nem no ensino superior. Durval, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final em homenagem ao dia 1º, né, que foi na última sexta-feira, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, para conscientizar todas as esferas, né, sociedade, poder público, empresas, em favor dos nossos idosos. Quando nós estamos a serviço do nosso próximo, dizem as Escrituras, estamos somente a serviço do nosso Deus. Eu sou não só grato, como coloco o espaço que o Conselho tem, os conhecimentos que o Conselho possui, o acúmulo daquele saber que nós vamos acumulando com todos os dias e todos os anos de trabalho a serviço da nossa comunidade e dos meios de comunicação para que possam nos ajudar a divulgar esta política. Ela é importante. Eu tenho isso como um trabalho que só serve para dignificar a vida daqueles que nos antecederam. Vamos ajudá-los. Estendamos as nossas mãos. Muito obrigado a você, Karine. Que o Senhor lhe abençoe também. Amém. Muito obrigada a você também pela sua participação. Agradeço demais a sua disponibilidade, trazendo um tema tão importante aqui para a gente. Obrigado a você. No próximo bloco, atenção principalmente para quem tem cães e gatos. A raiva pode matar não só os bichinhos, mas também os humanos. E mais, urticária incomoda bastante, mas tem tratamento. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Nossa vocação para cuidar de pessoas vem aqui de dentro e está por trás de todo o corpo clínico de excelência. Em meio a cada investimento em tecnologia e equipamentos de ponta e dos atendimentos e procedimentos cirúrgicos dos mais complexos. Mais humano, seguro e muito mais rápido. É o jeito de cuidar, Unimed. Unimed Sergipe. Nosso cuidado vem de dentro. Estamos de volta e veja só, no último dia 28 de setembro
foi o Dia Mundial contra a Raiva, doença infecciosa viral aguda, presente em todos os continentes e que afeta mais de 150 países. No mundo, a raiva é responsável por cerca de 60 mil mortes humanas todos os anos. E na grande maioria dos casos, os cachorros são a fonte da infecção. Confira os detalhes. Olá! E hoje no quadro Viva por Dentro, nós vamos falar um pouquinho de raiva humana. A raiva humana é uma doença infecciosa viral transmitida por cães e gatos que não foram vacinados e que estejam infectados por esse vírus e que através da sua mordedura, ou seja, da saliva e da arranhadura pelas suas unhas, transmitem essa doença aos humanos. Os animais infectados, eles podem não estar manifestando sintomas e podem demorar de 3 a 5 dias depois que eles se infectam para começar a manifestar qualquer sintoma. E nesse período em que o paciente possa ter sido atingido por uma mordedura ou ser arranhado por um desses animais, e esses animais são animais desconhecidos, ou seja, a gente não sabe o status vacinal, se esse animal recebeu ou não a vacinação contra a raiva, nós precisamos comunicar isso às autoridades sanitárias e acompanhar esse paciente que foi atingido por essa mordedura ou arranhadura. Nos animais em que você pode fazer o acompanhamento, ou seja, ver se o animal não teve nenhuma manifestação, não apresentou nenhuma sintomatologia, mesmo que se você desconheça se ele foi vacinado ou não, porque após de 5 a 7 dias que esse animal desenvolve sintomas da raiva, ele vem a óbito, ele morre. É uma doença extremamente letal, tanto para os animais infectados quanto quando o humano é exposto e infectado. É uma doença viral de altíssima letalidade, ou seja, mata muito se não for tratada adequadamente, tanto para os animais quanto para os humanos. Nos humanos, além de sintomas gerais como febre, perda de apetite, ela pode fazer manifestações neurológicas, pois esse vírus ele tem afinidade com as células do sistema nervoso central, causando aí irritabilidade, podendo dar alterações abruptas de humor, crises convulsivas ou até mesmo perda de sensibilidade próximo ao local da mordida ou da arranhadura. As orientações finais são: se você teve uma mordedura ou uma arranhadura por algum cão ou gato desconhecido e que não pode fazer seguimento e que você não sabe se foi vacinado, deve procurar um serviço de saúde para ser examinado. Nesse serviço de saúde será feito um apanhado geral do caso, a análise do local onde foi a mordedura, a profundidade dessa mordedura, será feito todo o tratamento local, lavagem e limpeza da lesão e avaliar qual vai ser o possível tratamento, que pode ser através de vacina antirrábica ou através do soro antirrábico. Essa é uma decisão em que é tomada após a avaliação médica. Raiva tem tratamento e quanto antes, melhor e menos chance você tem de se infectar. Outra dica muito importante é se você tem animais domésticos como cães e gatos. A carteira de vacinação desse animalzinho precisa estar em dia. As vacinas são gratuitas. Você deve estar atento ao calendário vacinal desses animais e não deixar de vaciná-los com a frequência necessária. Esse foi mais um programa Viver por Dentro. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de ser uma doença controlada, a raiva é muito grave e a vacina antirrábica ainda é a única forma de prevenir a enfermidade e manter os pets saudáveis. Portanto, quem tem cães e gatos em casa, não deixe de vaciná-los anualmente.
Agora vamos falar de urticária. Você sabia que dia 1º de outubro também é Dia Internacional da Urticária? Pois é, a coceira é um sintoma do problema. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ao longo da vida, 1 em cada 5 pessoas terá pelo menos um episódio de urticária. Mas essa irritação na pele tem controle e tratamento. Olá, bom dia. No Vivendo Melhor de hoje vamos falar sobre urticária. A urticária é um padrão de resposta cutâneo, ou seja, da pele, caracterizado pelo aparecimento de placas vermelho inchadas, que nós chamamos de eritemato-edematosas, que podem coçar. E elas podem ter fatores desencadeantes que podem ser identificados ou não. As urticárias, elas podem ser agudas, quando tem menos que 6 semanas de duração, ou crônicas, quando tem mais que 6 semanas de duração. Quando falamos de uma urticária crônica, ela pode ter um fator definidor do aparecimento dessa urticária ou não. Quando ela não tem o fator definidor, a gente chama de urticária crônica espontânea. As lesões aparecem e são idiopáticas, a gente não consegue identificar o porquê que elas aparecem. Quando a gente fala da urticária com fator definidor, elas podem ter como fatores urticárias físicas, desencadeadas pelo frio, pelo calor, pela atividade física, a pressão de contato com a pele, ou dermografismo, que é quando a gente faz uma fricção linear na pele e aquele risco na pele pode desencadear uma lesão inchada e vermelha no mesmo local. Em relação às urticárias agudas, pelo fato delas serem agudas, o paciente ele geralmente remete a alguma coisa que ele entrou em contato e desencadeou aquele aparecimento de lesão. Então, morango, chocolate, frutos do mar, castanha, alguns condimentos, uma infecção viral, o paciente até o próprio Covid pode desenvolver lesões urticariformes. E alguns antibióticos ou anti-inflamatórios podem fazer o aparecimento dessas lesões, mas que elas tendem a se resolver muitas vezes por si só. Quanto ao tratamento, é muito importante a orientação ao paciente, a retirada do fator que causou aquele aparecimento de urticária, quando esse fator foi possível ser identificado. Isso é conseguido pela anamnese, quando o dermatologista faz a consulta com o paciente e consegue identificar esse fator. E também lançar mão de alguma medicação, seja ela tópica ou oral. De medicação oral, o que tem se usado bastante são os antihistamínicos, corticoide, ou até antileucotrienos e imunomoduladores, mas isso é a cargo de decisão do dermatologista. Essas foram as minhas informações e espero ter ajudado e até a próxima oportunidade. A seguir, você vai saber como funciona o serviço de atenção domiciliar da Unimed Sergipe. E ainda, a receita de hoje é sorvete de abacaxi com coco. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Nosso jeito de cuidar, pra quem precisa de cuidado, a gente sempre tem carinho pra dar. Em cada unidade de braços abertos, basta ter você pro nosso plano estar completo. Tudo à disposição, todo zelo e atenção, essa é a nossa vocação. Vem daqui, de dentro um forte sentimento, em todos os momentos, o nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. É nossa tradição, nosso juramento, o nosso cuidado vem de dentro. Estamos de volta e vamos falar sobre os recursos próprios da Unimed Sergipe.
Um deles é o Serviço de Atenção Domiciliar, o SAD, que ajuda os pacientes a se recuperarem mais rápido dentro das suas próprias casas, quando possível, porque existem critérios de inclusão. Veja como funciona. Bom dia, hoje no Momento Unimed nós vamos falar sobre o SAD, Serviço de Atenção Domiciliar. Então o SAD, ele atende pacientes acamados, pacientes que sejam restritos ao leito, pacientes de causa reversível ou irreversível, de quadro agudo ou crônico, ou pacientes com isolamento respiratório que não possam se dirigir até uma rede referenciada. O SAD ele atende pacientes abrangendo Aracaju e Grande Aracaju, incluindo os municípios de Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. Os pacientes que são captados para o SAD, os pacientes são pacientes que estão hospitalizados, na grande maioria, nos hospitais de Aracaju, e os médicos hospitalistas eles fazem um relatório médico com o quadro clínico do paciente e envia até o SAD Unimed. No SAD Unimed, nossa equipe de captação vai em loco, realiza a visita, realiza a avaliação do paciente e, de acordo com cada quadro clínico, ele vê a necessidade da realização das visitas da equipe multidisciplinar para iniciar o atendimento domiciliar. Cada paciente ele tem um PAD, que é o Plano de Atenção Domiciliar, de acordo com o quadro clínico e de acordo com a necessidade dele em relação às visitas, visita médica, visita de enfermeira, visita toda a equipe multidisciplinar. O SAD ele é um serviço não contratual, ele é um benefício da Unimed Sergipe para os seus usuários. O SAD, o horário de funcionamento dele é de todos os dias da semana, 24 horas, fica na Avenida Francisco Portugal, número 59, Salgado Filho. Os nossos pacientes eles são atendidos de alta, média e baixa complexidade, indo da assistência até o internamento domiciliar de acordo com o quadro clínico do paciente. Os nossos pacientes eles permanecem conosco em assistência de acordo com o quadro clínico. E se eles tiverem um quadro agudo, um quadro reversível com melhora, até eles poderiam ter uma clínica referenciada, ou até o fim de vida, incluindo também o núcleo de cuidados paliativos. Essas são as informações do SAD para vocês do programa Viver Mais. Por isso que a gente frisa a todo momento que na Unimed o cuidado vem de dentro da própria estrutura da cooperativa que disponibiliza serviços como esse, o SAD, sem nenhum custo a mais para o beneficiário. E agora chegou a vez da receita da semana, sorvete de abacaxi com coco. Já estamos na primavera e ela antecede a estação mais quente do ano. Quem não gosta de se refrescar com um sorvetinho, hein? Esta receita combina duas frutas tropicais e abundantes no Brasil, o abacaxi e o coco verde. Juntas, essas frutas melhoram a digestão, aumentam a imunidade e ajudam a hidratar o organismo, além de serem fontes de potássio, gorduras saudáveis e vitaminas A, B e C. O que você faz com a polpa do coco verde depois de consumir a água? Confira o passo a passo e prepare essa delícia. Fácil de fazer, delicioso e saudável. Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.coop.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.